Leitura da carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículos 12 a 15. O versículo 13: Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Até quantas vezes devo perdoar? 7 no dia. É bastante. Mas lá em Mateus, capítulo 18, versículos 21 e 22, Jesus falou que nós devemos perdoar não 7, mas 70 vezes 7. A gente até consegue calcular quanto que é 70 vezes 7. 490. Mas não é esse o sentido. O sentido não é uma fórmula matemática. O sentido é o quanto nós temos que estar dispostos a perdoar. O assunto perdão, o tema perdão, se encontra em vários textos das Escrituras. Há várias passagens que falam sobre o perdão, desde lá do Antigo Testamento até o final, o Novo Testamento. Nós encontramos várias passagens nos ensinando, nos exortando ou nos mostrando a respeito do perdão. Perdão, queridos irmãos e irmãs, foi considerado de vital importância para Cristo. E como nós já vimos na nossa liturgia, Ele próprio nos deixou o exemplo de perdão. E o versículo 13 que nós lemos, ali na parte B: perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, perdoai vós também, assim como o Senhor vos perdoou. Então nós temos um exemplo, do próprio Cristo. Quando nós falamos de perdão, implicitamente está a culpa. Não é verdade? Críticos ao cristianismo dizem que ele joga sobre os ombros dos seus fiéis muita culpa. Dizem que sem culpa não haveria cristianismo, que a culpa é a que fomenta as pessoas a ficarem adeptas da religião cristã, alguma coisa assim. É porque o cristianismo joga culpa sobre as pessoas, porque chama-as de pecadoras, porque dizem que são pecadoras, porque dizem que nascem pecadoras, porque chegam a chamar uma criança de pecadora, porque dizem que já nasce pecador, dizem que morre pecador. Então, ao fazer isso, o cristianismo joga culpa em cima das pessoas, fazem elas se sentirem culpadas, e fazem isso para que mantenha as pessoas adeptas dessa religião. Você é culpado, então fica aqui. Essa é a crítica que é feita. E irmãos e irmãs, nós temos que afirmar: sim, a culpa é parte fundamental do cristianismo. Afinal, Jesus morreu pelas virtudes da humanidade, Jesus morreu pelas boas obras da humanidade,
Jesus morreu pela perfeição da humanidade. Jesus morreu porque somos bons demais. É por isso que ele morreu, por isso ele deu a vida dele. Por que que ele morreu na cruz por nós? Porque nós somos pecadores. Ou seja, sim, somos culpados pelo pecado. A desobediência está em nós, está na nossa natureza. Então a culpa é parte fundamental do cristianismo, mas esta mensagem que fala da culpa não é o fim da mensagem cristã. Ao falar da culpa, o Evangelho não coloca a culpa como o fim, a finalidade, o objetivo, a meta, a razão de uma vida com Deus, ou o fundamento do Evangelho, mas para levar o fiel a entender e agradecer o perdão recebido, algo que ele deve passar adiante. Então, o propósito do Evangelho, ao falar que somos pecadores, queridos irmãos e irmãs, não é para nos oprimir e nem para nos manter escravos de um pensamento que não nos deixa prosseguir adiante, não, mas é para que nós vejamos e entendamos o tamanho da graça de Deus, porque maior que a culpa é o amor de Deus. Maior do que a culpa é a graça de Deus, é o perdão de Deus. Por isso que entre as religiões, o cristianismo é o que mais dá destaque à necessidade de perdão. São vários os textos das Escrituras que falam no perdão, como eu já disse. E no contexto desse texto que nós lemos, versículos 12 a 15, onde Paulo faz exortações para que nós cultivemos várias virtudes, trabalhamos um pouco disso na mensagem do domingo anterior, não vamos voltar àquele assunto, mas esse texto de 12 a 15, Paulo fala do cultivo de várias virtudes, coisas lindas, coisas belas. Ele fala da tolerância, ele fala da bondade, ele fala da humildade, ele fala da mansidão, do amor, da paz. E nesse contexto, recheado de coisas lindas e maravilhosas, de virtudes que brilham a vida humana, Paulo também coloca essa outra virtude, essa outra coisa excelente da vida cristã, que é o perdão. Somos exortados a perdoar uns aos outros. Perdoai-vos mutuamente, ou seja, uns aos outros, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Muito bem, então somos exortados a perdoar. Mas o que é perdoar? O que é perdoar? Irmãos e irmãs, é comum conceituar o perdão como esquecer. Você já ouviu essa explicação? Alguém dizer? Olha, perdoar é esquecer. É esquecer a ofensa. Se você foi o ofendido, né? Então é esquecer a ofensa. Ou esquecer a culpa pela ofensa, se você é o ofensor. Então é comum ouvirmos isso, que perdoar é esquecer a ofensa ou a culpa por ela. Será que é tão simples assim? Parece que não, né? Então nós temos que trabalhar melhor essa questão, né?
Vamos pensar o seguinte: geralmente a ofensa ou a culpa associada à ofensa é uma experiência angustiante e traumática. Eu vou dar alguns exemplos. Você já foi caluniado? A calúnia é falar algo de alguém que não é verdade, não é? É espalhar boatos, falatórios sobre a vida de uma pessoa, que já é uma coisa indelicada, não é isso? Já é um desrespeito à privacidade da pessoa. Não autorizei você falar de mim para os outros, que você está falando, não é? Mas ainda quando fala a verdade, ou fala para elogiar, né? Mas veja, a calúnia, além de ela ser esse ato indelicado de você falar dos outros sem o devido consentimento, sem que você tivesse essa autorização, de uma coisa totalmente desnecessária, ainda você está falando o que não é verdade. Se você já foi caluniado, e dificilmente alguém, pelo menos quem já tem aqui algum tempo já de vida adulta, né, dificilmente você já não passou por essa experiência. Você sabe muito bem o quanto que isso traz angústia, o quanto que a gente sente com isso, não é verdade? Isso é um exemplo. Olha só, então, quando falaram mal de mim, e ainda falaram mentiras, eu me senti muito mal. Eu passei um dia, eu passei uma semana, para dizer a verdade, eu não consigo mais esquecer aquele momento, aquele evento. Outro exemplo: você foi motivo de chacota inapropriada. O que é chacota inapropriada? É aquela brincadeirinha que se faz com você, mas se faz num momento inapropriado, ou se faz num lugar inapropriado, ou entre outras pessoas, não é isso? Vou dar um exemplo. Às vezes marido e mulher ficam brincando um com o outro, tem aquela brincadeirinha um com o outro, né? Ali os dois na casa, brinca aqui, brinca ali, levam isso de boa. Mas aí vem aquele marido sem noção, ou vem aquela esposa que também é sem noção, e às vezes numa reunião de família, numa reunião de amigos, pega aquela brincadeirinha que entre os dois, né? Não foi nada, foi uma brincadeirinha de marido e mulher, e fala na frente daquelas pessoas, não é isso? E isso deixa a pessoa muito mal, não é isso? Não é verdade? Eu acredito que nós que somos casados e já temos um certo tempo de casado, e principalmente nos primeiros tempos, quando a gente não tem ainda muita experiência de vida conjugal, né? Essas coisas vão acontecendo, agora imagina quando quem calunia a mulher é o próprio marido, ou quem calunia o marido é a própria mulher, ou quando é a sogra que está falando mal da nora, ou do genro, ou vice-versa. As coisas pioram, irmãos e irmãs, vão se tornando mais traumatizantes ainda, quando estas coisas acontecem entre pessoas que nós amamos.
Eu vou dar um outro exemplo. Por exemplo, uma coisa que nos ofende, que nos machuca, é quando nós somos propositalmente desprezados, humilhados, ridicularizados por alguém. Todos nós temos os nossos defeitos, fisicamente, um é mais gordo, um é mais magro, um é mais alto, outro é mais baixo, um tem mais cabelo, outro tem menos cabelo, um tem um nariz maior, outro tem um nariz menor, um é torto para a direita, outro é torto para a esquerda. No geral, com exceção, de alguns seres humanos que nascem assim com uma harmonia facial e corporal e que estão estampando, capas de revistas de beleza. Nós temos sempre uma coisinha que pode ser motivo de uma brincadeira, e a gente brinca muito com essas coisas, não é isso? Mas imagina então quando você é ridicularizado por uma própria pessoa da sua casa, por alguém que você ama, na frente dos outros. Isso machuca, assim como machuca, irmãos e irmãs, quando alguém te chama de idiota, de tolo, de burro, sem noção. E eu não vou falar outras coisas, porque não é um lugar apropriado para isso, e na boca do crente não cabe certas palavras e atributos que são falados por aí. Quando você então é xingado, quando dentro da casa existe agressão verbal, quando você é agredido verbalmente, no seu trabalho, na escola, isso é traumatizante, isso marca. E quando você é agredido fisicamente, conheço uma mulher, mais ou menos o mesmo tempo que eu tenho de casado, ou seja, muito tempo, e a encontrei, e ela estava em lágrimas, porque depois de 20 e tantos anos de casada, por um motivo banal, o marido havia agredido ela fisicamente. Ela estava arrasada, e ela ficou nesse choro, nesse arraso por uma semana pelo menos. Isso já faz algum tempo. Eu posso até perguntar hoje para ela: olha, lembra? Isso foi mais ou menos uns 3, 4 anos atrás. Você lembra aquela ocasião, aconteceu aqui, o seu marido, não sei o quê, e você passou semana chorando? Você esqueceu aquilo? Eu lembro daquilo e você não lembra? Irmãos e irmãs, essas experiências traumáticas tendem a ficar na memória. Se alguma mulher aqui já apanhou do seu marido, isso deve estar na sua memória, e você vai levar essa lembrança. Se alguém da sua família, alguém que você amava, admirava, aquela pessoa que era tudo para você, te ridicularizou, caluniou, você deve ter isso na sua lembrança. Então eu pergunto: não esquecer da ofensa significa que você não perdoou? Ou se eu fui o ofensor,
Se eu fui o agente que ridicularizou, agrediu, machuquei alguém emocionalmente, e aquilo depois me trouxe uma culpa terrível, e aquele dia eu não esqueço, quer dizer que eu não perdoei? Ora, se nós partirmos do princípio de que perdoar é esquecer, então aquele que não vai esquecer, que não consegue esquecer um momento, um evento traumático, angustiante, que o abalou, não um dia, mas às vezes deixou vários dias deprimido para baixo, então nós vamos dizer, esse não perdoou. É verdade que não perdoou ou perdoou? Irmãos e irmãs, perdão não é ignorar o fato que o erro ou o pecado foi cometido, ou que a ofensa aconteceu. Perdão, grava aí, perdão é o modo como damos um fim saudável e correto ao sentimento de culpa e aos demais afetos e emoções associados à ofensa recebida. Eu perdoei quando eu dei um fim saudável e correto ao sentimento de culpa, se eu fui o ofensor, ou eu perdoei se eu dei um fim saudável e correto às emoções associadas à ofensa. Quais são as emoções associadas à ofensa? Citar algumas: a ira. Quando alguém nos ofende, esse é uma das primeiras emoções que bate aqui no nosso coração, não é verdade? A ira. Por um instante, irmãos e irmãs, no mínimo por um instante, a gente sente o coração, a gente sente o sangue subir. Se isso vai prosseguir ou não, aí vai depender do perdão, verdade? Ira, raiva. Se alguém te agride, qual é a sua primeira reação? Naquele primeiro segundo, ou naqueles primeiros segundos, o que você quer fazer? Você quer agredir de volta. E às vezes isso acontece. E para umas pessoas, por exemplo, isso pode ser a pior coisa, porque já foi agredida, parte para cima, aí a coisa piora, porque aí acaba de tomar mais mesmo. É o primeiro sentimento, a ira. Então, a ofensa provoca a ira, a ofensa provoca ódio. A gente conhece ex-cônjuges que se odeiam, mas eles se amaram um dia eles tiveram o que podemos chamar talvez o dia mais feliz da vida deles, o dia do casamento, a noite mais feliz da vida deles, a de núpcias, a semana mais feliz da vida deles, a de lua de mel. Mas por diversas coisas, mas talvez entre ofensas daqui, ofensas dali, ofensas e agressões daqui, calúnias dali, mentiras daqui, mentiras dali, foi produzindo ódio, o ódio foi crescendo, e é isso que virou rejeição.
Rejeição. Nunca mais quero ver tal pessoa. Eu não quero nem ouvir falar o nome de tal pessoa. E nós conhecemos histórias de irmãos que durante 30, 40, 50 anos chegaram a morrer, e um não foi no funeral do outro, o que sobreviveu morreu depois, nem no funeral foi. E se foi para não ficar feio, não derramou uma lágrima, porque carregou aquele sentimento associado à ofensa. São essas emoções, essas atitudes, esses sentimentos, que num primeiro momento ele vem, irmãos e irmãs, quando nós passamos pelo processo da ofensa, e isso é traumatizante, e se nós não damos um fim saudável nisso, essas lembranças estão ali. Pastor, eu faço diferente. Eu faço de conta que não aconteceu nada. Eu esqueço. Sim, é possível nós esquecermos das ofensas e da culpa. É possível. Todo aquele que esqueceu das ofensas e dos sentimentos de culpa associados à ofensa, perdoaram. Se eu falar assim, olha, eu não lembro quando eu ofendi tal pessoa, isso significa que eu perdoei tal pessoa? Assim como não esquecer não significa necessariamente que não houve perdão, o que ficou a lembrança, porque foi um evento traumático, mas pode ter havido perdão, porque o fim saudável foi dado. Nós vamos ver o que é esse fim saudável daqui a pouco. Mas pode ser também, irmãos e irmãs, que haja quem diga, eu esqueci aquilo lá, aquilo lá eu deixei para lá, aquela expressão que a gente costuma usar muito, joguei para debaixo do tapete, sabe, aquela expressão, ao invés de recolher o lixo, a gente joga para debaixo do tapete, a gente joga certas coisas, irmãos e irmãs, numa região da nossa mente em que nós não lembramos mais. Sim, a nossa mente, ela tem uma instância onde nós lembramos das coisas, mas ela também tem uma instância onde nós não lembramos das coisas. O fato de não lembrar significa que não está ali? Não. Pelo contrário, quando nós jogamos todos esses traumas, estas emoções para uma região do esquecimento, sem que tivéssemos dado o devido tratamento às emoções e à culpa associada a tudo isso, o que nós vamos provocar, irmãos e irmãs, é uma série de enfermidades psíquicas na nossa vida. O que a gente faz? A gente pega então assim, é muito difícil eu conviver com aquele sentimento de culpa, é muito difícil eu viver com aquelas emoções que vêm pela ofensa, eu não consigo perdoar, então o que eu vou fazer? Eu vou jogar isso para um lugar da minha mente, onde eu não preciso lidar com isso, coloco isso lá. E aí, irmãos e irmãs, nós achamos que está tudo resolvido. O
marido agride a esposa ridiculariza o marido, você calunia o seu vizinho, o seu conhecido, ele mente a seu respeito, te engana e te rouba, e aí a gente pega vou esquecer disso aí. Não é perdão, é não lidar com a coisa. Nós não lidamos com a coisa, simplesmente nós não quero pensar nisso, deixa para lá. Sabe aquele negócio? A gente dorme uma noite, cada um virado para um lado, fica 2, 3 dias sem falar, depois resolve tudo, a gente deixa aquilo e acha que está resolvido. Não está resolvido. Quer ver por que não está resolvido? A pessoa foi agredida, foi humilhada, foi desprezada, foi ofendida de alguma forma, e ela fez isso, ela não perdoou, ela simplesmente jogou para um canto onde ela não lembra mais, nem lembra daquilo. Se você perguntar para ela, ela não lembra, mas por alguma razão, se alguém citar o nome daquela pessoa que a ofendeu, não vem a lembrança da ofensa. O que acontece? Que dá uma azia. Sabe quando você tem um problema com uma pessoa não resolvido, uma coisa que você jogou lá no fundo do seu esquecimento e não tratou, e aí quando você vê a pessoa, ou quando você ouve o nome dela, ou quando você sente o cheiro dela, ou quando por alguma razão algo te faz lembrar dela, você não lembra da ofensa. O que acontece? Você tem queimação no estômago, você tem dor muscular, você tem uma enxaqueca, você tem diarreia, você tem sudorese, você tem ansiedade, mudança de humor, comportamento obsessivo e assim por diante. Às vezes a ofensa aconteceu num lugar que tinha água, um lago, uma praia, e você está bem, está não sei o que, de repente você vê uma imagem de praia, e toda vez que vem uma imagem de praia, de lago, você sente um zumbido no ouvido, ou você começa a ficar assim, sabe, um tique, começa a dar uns tiques. Quando a gente tem tique, quando a gente tem esse movimento compulsivo, isso é o nosso cérebro, é a nossa mente que está carregada com alguma coisa e ela precisa descarregar isso em algum lugar. Isso é muito comum quando uma pessoa não tem, por exemplo, o costume de falar em público assim, ir na frente e falar em público, né? Reparou quando uma pessoa ela fica nervosa, o que ela fica? Não é? Ela fica assim, coçando, mexendo. Isso é uma reação, né? É uma reação da nossa mente para descarregar aquele nervosismo. Às vezes a mulher tem algumas lembranças de coisas que o marido fez que a ofendeu, e ela não consegue associar. Mas essa lembrança, por alguma razão, ela sente vontade de não estar junto com ele. Vou ficar assistindo televisão até mais tarde. Um exemplo. Muita gente é ansiosa, irmãos, irmãs, porque tem muita coisa dentro dela que não foi tratada, muito trauma, muita vivência, e a ansiedade é uma maneira como a nossa mente coloca isso para fora, mas a pessoa não sabe por quê, tem gente que tem ataque de pânico, olha, toda vez que eu sinto o cheiro de tal coisa, me dá um pânico, eu fico
pode ser que esse cheiro está te associando a uma ofensa ou uma culpa, algum tipo de trauma que você teve e que você não tratou, você não deu um fim saudável. Ah, mas eu não lembro. Olha só, por isso, irmãos e irmãs, não é esquecer, jogar no lugar da mente onde a gente não lembra, é a gente tratar. Se a gente não trata a ofensa e a culpa, a nossa mente, o nosso corpo vai mostrar isso de alguma maneira. Nós vamos perder a saúde mental, nós vamos perder a nossa saúde física, porque é como uma panela de pressão, alguma coisa ali dentro está querendo sair, a gente não sabe o que é, mas foi a gente que colocou lá dentro, mas a gente não sabe o que é, a gente só sabe que está para explodir. E aí você pode lidar de duas maneiras com esses sintomas, né? Você pode lidar com os sintomas, combatendo o sintoma, mas não a causa. Como é que a gente combate o sintoma da ansiedade, da depressão, sem combater a causa? É não tratar o problema, mas tomar um medicamento que alivia os sintomas. Eu tenho receio de falar de medicamento para ansiedade, para depressão, porque a pessoa vai falar assim: o pastor é contra esse negócio. Longe disso, existe N motivos para uma pessoa ser ansiosa, ter depressão, N motivos para você tomar benzodiazepínico, sertralina, fluoxetina. Eu não estou dizendo que você não deve tomar, e que se você toma, você é uma pessoa que não perdoou, não é isso. Eu estou dizendo que se você não tem perdoado, ou se você tem culpa, e ao invés de enfrentar isso, tratar isso, perdoar a si mesmo, você fica jogando isso para dentro, nesse negócio, joga para debaixo do tapete e deixa para lá, vamos esquecer isso sem tratar, isso vai te produzir uma série de sintomas, e aí você pode cair no meio artificial de lidar com isso. Quando a gente está com uma infecção e toma dipirona, porque está com febre, ou com um pouco de mal-estar, de dor, o que a dipirona faz? Ela dá uma sensação de alívio, mas ela dá uma sensação de alívio por 4 horas, 5 horas, 6 horas, depende da dosagem, depende muito do seu corpo. Não é? Aí você lê a bula, por que na bula está escrito lá que você cada 4, 5, 6, 8 horas tem que tomar aquele remédio, enquanto não passar o problema, e que você tem que procurar o médico? Por quê? Porque passa o efeito, vem de novo o sintoma. Irmãos e irmãs, diante da ofensa, seja você o ofendido ou seja você o ofensor, o que nós temos que fazer? Nós temos que liberar o perdão. Liberar o perdão é o modo correto da gente lidar com isso. É o modo que as Escrituras ensinam. Pastor, o que é isso? O que significa isso? Então vamos lá. Agora na parte final nós vamos entender o que é dar esse fim saudável à ofensa. Colossenses 2, 13 e 14, é só você voltar uma página aí, ó. Aliás, talvez você nem precise voltar, dependendo da sua impressão. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, ou seja, vocês pecadores, culpados, né? Transgressores, culpados, Ele vos deu vida juntamente com Ele, fazendo o quê? Perdoando todos os nossos delito, transgressão, pecado,
certo? Então está falando o que Jesus fez. O que Jesus fez? Nós somos os ofensores, porque nós somos os pecadores. Nós somos os ofensores. Ele fez o quê? Ele nos deu vida, porque o pecado traz morte. Ele nos deu vida, perdoando, né, esses nossos delitos. Presta atenção no 14. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças. Até essa primeira parte. Tendo cancelado o escrito de dívida. Nós somos os ofensores, somos nós os devedores, somos nós os transgressores. Isso, imagina então que isso está escrito, tá? Não está num papel, escrito num papel, mas imagina com uma espécie de escritura, onde está escrito assim: Alexandre, pecador, transgressor. O Alexandre é digno de morte, ele merece a morte, ele merece ser punido. E aí veio Jesus. O que ele fez com esse escrito de dívida? O que diz o texto aí? Cancelou. Não está escrito aí que Jesus passou a não lembrar que somos pecadores. Não. Não está escrito que Deus esqueceu que nós somos pecadores, que Jesus esqueceu que nós somos pecadores. Está escrito que, vocês tinham uma dívida, essa dívida está aqui para provar, está cancelado. Então bate um carimbo ali, né? Cancelado. Ou melhor, um carimbo de pago. A dívida foi paga. A dívida foi paga. Se você comprou uma coisa em prestação, você fez uma dívida, mesmo que seja o cartão de crédito, não é? Seu cartão de crédito vence dia 1º, ou dia 31, vamos jogar dia 31, dia 30, último dia do mês. Aí você vai o mês todo passando o cartão, ai que delícia, né? Passa cartão, passa cartão, passa cartão. Mas aí chega no final do mês, né? O tal da fatura. O tal da fatura. Aí a fatura é assim, está aqui sua dívida. A sua dívida é 500, é 1.000, é 1.500, é 2.000, é 5.000. Aí depende, né? Aí depende de cada pessoa. Aí você vai no banco, ou você abre o seu aplicativo, né? Pega o saldo da sua conta. Puf, pago. Uma vez que foi pago, meu irmão, minha irmã, o banco, o governo, a polícia, nunca mais ninguém vai poder chegar para você e falar: devedor, nome sujo na praça, você não paga. Não, acabou, apago. Eu fui devedor, não sou mais. Você financiou sua casa, você pagou, você não deve mais. Você financiou seu carro, pagou, você não deve mais, ele é seu, está totalmente quitado, você não deve nada para ninguém, é propriedade sua, pronto. É isso que aconteceu, meu irmão, minha irmã. Nós tivemos o nosso escrito de dívida cancelado. Olha só, o escrito de dívida prova que a dívida existiu, mas ela não tem mais valor, ela não serve mais, ela não pode te acusar de mais nada, ela não gera mais nenhum tipo de sentimento, não tem nenhum tipo de sanção, punição, houve uma quitação total. Isso é perdão. Então perdoar alguém não significa que você esqueceu o que aconteceu. Olha, pode até ser que você esqueceu mesmo, não tem problema,
mas significa que ainda que você lembre o que aconteceu entre você e aquela pessoa, aquilo não gera mais raiva em você, aquilo não te provoca mais ódio, aquilo não te dá mais nojo, aquilo não te dá mais vontade de você ficar longe da pessoa. Aqueles sentimentos associados à ofensa, eles não fluem mais, eles não surgem mais. Olha, eu lembro quando você me humilhou na frente das pessoas, estou em paz com isso. Aliás, ter o interior pacificado é o que Paulo fala em Romanos 5, 1 e 11, olha só: justificados, pois mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de Jesus Cristo nosso Senhor. O justificado foi quitada a dívida, foi perdoado, então agora o que sobrou? Paz. Quando ofensor e ofendido passam pelo processo de perdão, existe paz, eles estão pacificados. Esqueceram aquilo ou não esqueceram? Uma vez que está pacificado, pode até esquecer mesmo. E Paulo termina no versículo 11: também nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. Olha o que o perdão faz: o perdão pacifica o interior, reconcilia pessoas. Quem perdoou consegue viver o momento da ofensa, mas toda a culpa, raiva, ódio, ira, nojo, rejeição, tudo aquilo se dissipou, aquilo não tem mais, a tempestade passou, ficou a bonança. Pastor, eu não consigo perdoar, pastor. Olha, meu irmão, minha irmã, não é um processo fácil mesmo. Não é um processo fácil. Antes de falar de perdão, Paulo diz assim: suportai-vos uns aos outros. Não é? O perdão, ele precisa de digamos assim, de colaboração, né? Quem colabora para o perdão, né? A tolerância, a paciência, né? Esses dois principalmente. Se você for impaciente e intolerante, é difícil até você chegar lá no processo do perdão. Então, não é fácil mesmo, mas irmãos e irmãs, nós enquanto cristãos, enquanto fiéis, nós temos o que precisamos para enfrentar esse momento difícil, né, do perdão, e conseguir dar esse fim saudável a ele. Porque o que nós temos, segundo o texto, é justamente o exemplo de Jesus. Então, suportai-vos uns aos outros. Então, a gente tem que fazer essa força. Suportar, né? Para você suportar, você tem que fazer força, não é? Perdoe mutuamente, como Jesus Cristo vos perdoou. E Jesus os perdoou por quê? Porque Ele amou vocês. Olha que interessante. Então Paulo fala, versículo 13, começa a falar de suportar, fala do perdão, e no versículo 14 ele fala do quê? Do amor. Do amor. Quero voltar aqui. O amor de Deus é rico em benefícios. O amor de Deus não mede sacrifícios. Dos braços desse amor recebo o perdão comprado por Jesus. Isso foi o que Deus fez por você.
E aí nós lemos em Mateus 6 que Jesus diz: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. O que a oração de Jesus está dizendo é: você sabe o que é receber o perdão. O cristão conhece a experiência do perdão, ele sabe da misericórdia, da graça. O que ele tem que fazer então? Replicar isso, passar isso adiante. Assim como o Senhor vos perdoou, perdoai vós também. Mas isso só vai ser possível, irmãos e irmãs, se o amor de Deus, que é rico em benefícios e não mede sacrifícios, está no nosso coração, e não é só um discurso, mas é algo real e presente em nosso coração. Paulo diz no versículo 14 que o amor é o vínculo da perfeição. Vínculo é união, é o que une pessoas. O que é que perfeitamente mantém pessoas unidas? É o amor. Quando a gente ama, a gente tem tudo necessário para perdoar. É o que ensina as Escrituras. E se a gente então, com esse amor, perdoar, o que vai acontecer é que a paz de Cristo vai ser quem irá ser o nosso modo de julgar as pessoas. Apóstolo Paulo disse: se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Romanos 12, 18. O amor cura. Talvez você está sofrendo psicologicamente ou fisicamente, talvez. Há uma possibilidade de que está faltando liberar o perdão. Faça isso. O amor, perdão cura. E nós vamos encerrar lendo juntos esse texto. Perdão. Tiago 5,16. Vamos ler? Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Muito pode sua eficácia a súplica do justo.